com o apoio de Saga Comunicação e Áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando o que eu amo. Eu quero aqui te falar nesse podcast, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, e esse podcast veio, depois de uma conversa que eu tive com uma pessoa, sobre culpa, mágoa, sobre essas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa e essa pessoa se culpava amargamente por ter cometido um erro no relacionamento, e hoje o relacionamento não existe mais, a pessoa até já está com outra, enfim, e a pessoa se culpa amargamente por isso. E as mesmas palavras que eu falei para essa pessoa, eu quero falar para você também. Você que se sente culpado por alguma coisa que aconteceu, preste atenção. A culpa só te afunda mais nesses sentimentos ruins que você está sentindo. Muitas pessoas acham que se culpar vai resolver alguma coisa. E pelo contrário, vai piorar mais essa situação. Quanto mais você se culpa, pior fica a tua situação. Porque você já está ferido devido a um fim de um relacionamento, né? Você cometeu ali um erro, porém, você não vai conseguir resolver esse erro se culpando. A melhor forma de resolver esse erro é você realmente entendendo que você errou, porém, sempre entendendo, a vida continua, eu melhoro a minha forma de ver a vida, eu melhoro e conserto aquilo no qual eu preciso ser consertado, e então eu vivo minha vida e eu sei que dias melhores virão. Obviamente que para todo erro existe um pagamento, para toda ação existe uma reação, porém, você já está vivendo uma reação. E se você se culpa devido a uma situação que você fez, isso piora mais ainda essa reação. A ação tem uma reação, porém essa reação, ela vai ser paga de alguma forma, mas você não pode se culpar por causa disso. E esse é o grande problema das pessoas. Elas se culpam na esperança de que algo resolva, mas pelo contrário, quanto mais você se culpa, pior fica a situação no qual você se encontra. Então, eu preciso te dizer o seguinte: eu quero que você pare de se culpar imediatamente. Eu quero que você pare de se martirizar por algo de errado que você fez. Pare agora. O que foi que você fez de errado? Ok, você sabe o que você fez de errado. Tá, você está pagando por uma situação que você fez de errado. Porém, ao invés de você se culpar por causa disso, que você cometeu algo errado, você precisa fazer o quê? Você precisa se perdoar, se consertar e seguir em frente. Essa é a grande realidade. E eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas se culpam e por isso aquilo que estava difícil fica insustentável mais ainda. É aquela história, Não adianta chorar sobre o leite derramado. Derramou, então o que precisa fazer? Levantar a cabeça e realmente ser uma pessoa íntegra, buscar realmente melhorar essa situação, buscar realmente, primeiramente você precisa aceitar o fato. Poxa, eu errei, porque é aqui onde começam as coisas. Porque quando você aceita o fato, quando você realmente está ciente de que você errou, você começa a analisar os pontos. Você não deixa o seu ego falar mais alto, tipo, eu errei por causa que fulano, ciclano fez isso comigo e eu fiz para me vingar. Não, vingando ou não, foi um erro e você precisa estar ciente disso. Então, primeiramente, estar ciente do seu erro, para que você possa então ter a competência de consertá-los. Porque aqui está um grande problema. Ou as pessoas elas erram e querem continuar no erro devido a não baixar a bola do ego, ou então elas erram e se culpam pro resto da vida. E aqui está completamente errado, que são dois extremos completamente errados, porque a pessoa que erra e não assume seus erros, ela vai continuar errando e vai ter um preço maior a se pagar. E a pessoa que erra e sabe que errou, mas fica se culpando, ela não vai chegar a lugar nenhum. Nas duas situações, ambos vão pagar um preço altíssimo, porque os dois não estão olhando para a ciência do erro, estão olhando para a situação, que um errou, então eu fiz isso, ou então eu errei e me culpo por causa disso. Então é necessário ter ciência. A partir do momento que você tem ciência do seu erro,
Aí você começa a analisar quais são os pontos que eu preciso mudar. Quais são os pontos que eu preciso enxergar agora? Será que foi uma traição? Né? Quais são os pontos que eu preciso mudar em mim para que isso não aconteça mais? Será que foi um acesso de ciúme? Né? Quais são os pontos para que eu possa melhorar, para que eu não seja uma pessoa desesperada? Quais são os pontos que eu preciso melhorar para ser tal coisa? E assim você vai consertando. Mas agora, enquanto você se culpa, pior fica a tua situação. Eu estava falando para essa pessoa no começo do vídeo, né, desse podcast, melhor dizendo, o seguinte: a culpa, ela é uma armadilha para te afundar mais ainda nos teus sentimentos. A culpa é uma armadilha, né, que você acha, né, que vai resolver um problema, né, por você se culpar, por você se lamentar, que tu acha que vai resolver algum problema, não vai. Isso vai aumentar mais ainda o problema, a situação no qual você está passando. A culpa é uma armadilha para que você se afunde mais nesta situação. E você talvez esteja pesado nessa situação, passando por isso porque você ainda não se perdoou. Enquanto você não se perdoar, você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você não se perdoar, significa que não é você amor próprio, porque quem tem amor próprio, por mais que erre, se perdoa. Porque o amor próprio, ele é a base de tudo. Quando você tem amor próprio, né, você é ciente do seu erro e você é ciente que deve consertá-lo e você vai atrás. Quando você tem amor próprio, você não mendiga, você não implora que a pessoa te aceite de volta, mas sim, você entende da seguinte forma: eu sou mais eu, deixa a pessoa aí e vou viver a minha vida, vou consertar os meus erros, porque eu quero o melhor para minha vida. Se for essa pessoa, se não for para essa pessoa, eu quero sempre o melhor para minha vida, porque a vida tem sempre o melhor para mim. E para que eu possa viver o melhor da vida, o melhor de Deus, caso você crê em Deus, eu preciso me perdoar. Eu preciso realmente olhar para dentro de mim e ver que eu tenho muitas coisas a realizar. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver que eu preciso ainda consertar muita coisa. E quando eu consertar essas coisas, essa culpa, essa mágoa, essas coisas que estão no meu interior que só me prejudicam, aí sim eu estarei aberto para aquilo que Deus, a vida, o universo tem para mim. Mas agora, enquanto você estiver se culpando, você achando que isso vai resolver algum problema, isso vai piorar mais a situação. Então uma coisa que você precisa aprender a entender é que sentimento de culpa é completamente diferente de sentimento de arrependimento. O sentimento de culpa é: você cometeu um erro, né? Algo aconteceu devido a esse erro, houve uma reação devido a essa ação e você está ciente daquele erro, porém você usar aquele erro para se martirizar, achando que aquilo vai resolver alguma coisa. Esse é o sentimento de culpa, que é o sentimento nocivo, que vai destruir a tua vida, como você já está vendo. E existe o sentimento de arrependimento. O sentimento de arrependimento é: você comete uma ação, essa ação gera uma reação, você realmente paga um preço por isso, mas você está ciente que aquilo não se deve fazer, e você, ao invés de ficar se martirizando, usar essa situação para se martirizar, você usa essa situação para aprender e também não cometer mais o erro que você cometeu. São duas coisas completamente diferentes. Quem vai se dar bem nessa história? A pessoa que usa o erro como aprendizado e não como martírio. Então, o que as pessoas precisam entender? Por mais que elas estejam em um momento emocional e sentimental delicado, elas precisam entender que quanto mais elas forçam a culpa, quanto mais elas forçam, né, esse sentimento dentro delas, pior fica a situação. Porque essas pessoas inconscientemente acham, talvez você está passando por isso, que se culpar vai resolver alguma coisa. E repito, não vai. Portanto, meu querido, minha querida, se você cometeu erro na sua vida, se você está pagando por um preço, né, devido a um erro que você cometeu, ao fim de um relacionamento, você está passando por fim de um relacionamento devido a um erro, de um casamento devido ao erro, certo? Esteja ciente do erro, esteja ciente do que você fez, né? Primeiramente, tem que ter a ciência, porque se você não tiver a ciência, se estiver ciente do erro cometido, você vai continuar cometendo esse erro. Segundo, né? Não se culpe por isso. Entenda o que você passa é um preço que você está pagando, porém não é necessário culpa, mas sim usar esse erro como aprendizado
para que você não cometa novamente. Erro todo mundo comete, mas eu quero aqui te dizer um versículo, caso você creia, né, na questão bíblica. Não estou aqui falando de religião, mas da questão bíblica. Lá em 1 João, no Novo Testamento, se fala o seguinte: olha, eu peço para que vocês não pequem, mas se porventura se algum de vocês pecarem, vocês têm Jesus Cristo como advogado, justo e fiel. Então através desse versículo que eu termino esse podcast dizendo que você tem que parar de se culpar. Porque se você quer ser curado, se você quer ter uma chance de ter uma vida sentimental feliz e próspera, a culpa não vai te ajudar com isso. O arrependimento vai. Porque quando você realmente se arrepende, você tem uma vida melhor. E outra coisa que eu preciso falar para você, você que é cristão, você que acredita em Deus, existe uma grande diferença entre se humilhar para Deus e usar o sentimento de culpa achando que está se humilhando. Porque muitas pessoas falam o seguinte: ah, meu Deus, eu errei, eu sou pobre, sou pecador, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo outro. Só que está numa vibração de culpa. E o verdadeiro arrependimento é aquele que você faz com o coração. Eu até lembro daquela história, para encerrar o podcast, de Davi. Davi cometeu um adultério, um homicídio. Ele matou um homem para ficar com uma mulher. Você sabe da história, né, de Urias e Batseba? Pois é. O que aconteceu? Após isso, ele se arrependeu amargamente. Uma pessoa chegou para ele e falou: olha, você cometeu isso, se arrependeu amargamente. Você não vê Davi se culpando por tal coisa. Durante um certo tempo, ele ficou recluso, né, se perdoando, pedindo misericórdia, né, a Deus. E depois que ele soube, olha, o filho está morto, ele só se levantou e seguiu a vida dele. Ele não ficou se martirizando pro resto da vida. Ele tomou o tempo para se arrepender. Mas chegou o momento certo, que ele estava de jejum, que estava de pano de saco, daquela situação toda. Chegou no momento certo, quando a pessoa chegou para ele o seguinte: olha, acabou por aqui, o filho não vingou. Ele simplesmente se levantou e seguiu a vida. Porque ele teve um sentimento de arrependimento, não de culpa. Então, na hora de você se levantar desse pano de saco, na hora de você se levantar dessa situação e seguir tua vida, porque a vida tem muitas coisas boas para te oferecer. Deus tem muita coisa boa para te oferecer, tá bom? Então esse é o podcast de hoje, Reconquistando o que eu amo, falando sobre culpa. Muito obrigado por tudo. Esse podcast tem um apoio especial da Saga Comunicação e Áudio. Fique com Deus, beijo no seu coração, até a próxima.